paz, queridos! Bom dia! Eu sou Kaila Guimarães, sou psicopedagoga institucional e clínica, especialista na ciência ABA, e hoje vou ter o prazer de falar um pouco sobre a perspectiva do autismo, sobre a visão das mães, né? Como funciona o dia a dia de uma criança atípica, porque nós temos muitas lives de profissionais. Vários colegas de várias áreas diferenciadas falaram sobre este assunto e daqui a pouco eu vou convidar a nossa colega, minha colega de profissão, mas também nesse momento uma mãe que vai passar um relato muito interessante para quem imagina, tipo, botei meu filho na terapia, não está fluindo. Aquela criança de seu João ficou melhor que a minha, e meu filho não fala, e meu filho não anda, e etc, etc. Gente, terapia dá sucesso sim, quando ela é bem feita, quando são com bons profissionais, quando tem uma equipe multidisciplinar por trás de tudo aquilo ali. Então, assim, quando nós estamos, como eu posso dizer, engajados, aquilo flui. E quem é a ponte para tudo isso? A família, os pais. Então, quando nós falamos de terapia e não incluímos a escola e principalmente a família, fica meio disforme, porque eu não posso delegar a função do meu filho, entende? Para outra pessoa, entendeu? Eu não posso dizer para outra pessoa, olha, leve o meu filho, que eu estou ocupada, o Joãozinho teve uma crise, eu preciso que Maria resolva. E quando eu não estiver sozinha em casa com o Joãozinho? E se eu estiver viajando com o Joãozinho? E se o Joãozinho estiver na clínica e o outro colega não quiser resolver o assunto, ou não souber? Tem pessoas que não sabem do manejo de crise, gente. E é tudo bem também, viu? É cada um na sua área, entende? Sobre isso que nós vamos falar, sobre diversas coisas. Ele é nível de suporte 3, é meu lindíssimo, meu príncipe Mateus. Mas você não ficar chocada com a evolução que a mãe vai contar dessa criança, com a mudança, com a diferença que ele teve nesses últimos anos, né? nessa última década. Ele é um pré-adolescente que estuda, fala, desfila, viu, gente? Quem vê depois do meu filho, ele tá desfilando lá, viu? É muito gostoso ver o meu escotoco grande, né? O Mateus hoje tá grande, muito funcional, e ver que tudo que a gente batalha no dia a dia é muito corrido para o profissional, para os pais e para todos que estão envolvidos nesse grupo. Ver, colher esse fruto. E é um fruto de muitas pessoas, gente. Não é de um, dois ou três. Quando uma criança evolui bastante, tem muito amor envolvido e tem muito trabalho por trás. Né? É bom ressaltar sobre isso. Vou tentar chamar minha amiga Patrícia. Ela é formada em letras. Tem várias especializações, gente. São muitas, eu não consegui... Eu fiquei chocada com a pessoa, viu? Como ela consegue ter tempo. E é CEO numa empresa de moda em Maceió. A pessoa que eu vou fazer a entrevista agora, nós vamos conversar esse papo muito gostoso na live. Ela é de Maceió. Peraí. Deixa eu ver aqui, Pátia. E a gente, quando falar do autismo, gente, deixa a Patrícia entrar. Quando nós falamos sobre o autismo... Oi, bom dia! Tudo bom, meu amor? Olha como ela é linda, gente. Eu mostrei a foto, ela tá muito séria, maquiadíssima, ela é toda você. Eu vou falar aquilo de primeira antes de começar a Que falar do nada, serviço. mulher. Eu gosto dela de caixa, porque eu não tenho um caixa, gente. É verdade. Como é que você está? Ela é muito bonita de estar. Gente, essa é Patrícia Lopes, viu? Bom Eu dia. estava falando sobre o seu currículo extenso, Ah, meu profissional. Deus.
falando sobre essa questão das mães. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito direto e Patrícia conhece muito bem, que é você abrir mão da sua vida pessoal, entre aspas, em alguns momentos, para viver a vida de Deus. Foi o que a Patrícia fez, gente. Não é fácil, porque ela era funcionária pública, ela mudou de estado 2 vezes. Essa pessoa que Vou vocês estão mudar a vendo aí. terceira, porque eu vou voltar para Bahia. Tá sério? Olha, É eu tô sabendo agora, viu, sério. gente? Essa pessoinha que vocês estão vendo aí, ela era funcionária pública, tinha uma vida muito no 220 e decidiu dar uma pausa, né? Vamos dizer assim, uma pausa sabática para viver o dia a dia da vida do Matheus, que é um dia corrido em clínica, gente. Quem sabe, quem tem filho nível de suporte 3 conhece, sabe que a criança precisa de, no máximo, né, 4 horas seguidas, e é muito corrido de uma clínica para outra e tal. E Patrícia viveu isso, né? Ela vai falar um pouquinho para Compartilhar. vocês, porque a história dela é linda. Não sei se foi meu assunto parou, Não, meu coração chegou a doer agora. eu fui compartilhar o vídeo do grupo. Ah, diga ela que outra hora. Diga, na próxima vamos fazer Ah, a direitinho, né? Sandriane, nome lindo, viu? Eu não sei quem é, mas é Sandriana é nome minha lindo. sócia. Sandriana é minha sócia. Prazer, Sandriane, seu nome é lindo, viu? Não sei quem escolheu, mas tem bom gosto. Pois Pois é. é. Fale sobre você agora. Gente, eu deixei aqui 3 tópicos, porque eu acho que resume bem. Eu não vou estender muito a vida de Patrícia, que essa pessoa é bem ocupada. E foi uma luta para conseguir parar ela aí nesse lugarzinho que ela está. Falando sobre o nosso dia a dia, né? Eu vou falar o meu, ela vai falar o dela sobre mãe. Ela vai comentar como foi o desfecho, né? Do descobrir até o hoje, né, gente? Para que você não... O gatinho dela tá lá no meu Instagram, viu, gente? De Isso. Silana. O filho dela é de Sila, viu, gente? Tudo, ó. Ninguém Então, aguenta. assim, o que que eu quero... Eu poderia estar aqui, em primeiro lugar, poderia estar aqui com aquela clássica blusinha azul. Não, por favor, Então, o que que eu quero transmitir com isso? Na verdade, tudo que eu fiz em relação a sair dos meus empregos, vamos dizer assim, fixos, eu fiz concursos, passei, sempre fui muito bem, graças a Deus, mas assim, eu escolhi, por exemplo, hoje, eu mesmo sendo professora com 3 pós-graduações, eu escolhi estar fora da sala de aula, ter a minha empresa, trabalhar online, inclusive voltei aqui para Maceió durante esses 6 meses. Por que que eu estou falando isso de forma aberta agora? Porque agora pela manhã eu fui lá no colégio e informei que estou retornando. Porque eu prefiro ficar online, eu prefiro ter esse momento de ver como será o meu dia por causa de Matheus. Matheus, e a maioria das pessoas, principalmente, não vou dizer somente, principalmente suporte 2 e 3, eles precisam de uma constância muito grande em relação à rotina, em relação a estar principalmente com alguém de confiança ao lado para poder fazer todo esse trâmite. Então, é difícil, principalmente para a mulher que batalhou, que estudou, que se preparou para o mercado de trabalho, por vezes abrir mão de certas coisas, porque eu sou professora de formação e de estudo realmente, você abrir mão de certas coisas para poder estar, vamos dizer assim, entre aspas, 100% do tempo com seu filho. Hoje eu consigo fazer vamos dizer assim, essa diferenciação do tempo que eu tenho que estar com ele para o tempo que eu tenho que estar comigo mesma e o tempo que eu tenho que ter para o trabalho. Mas durante os primeiros anos, principalmente desde da época do diagnóstico em si, porque o Matheus já vai fazer 14. Então, é muito tempo. Né? As pessoas têm que entender que os autistas crescem. eu Os sempre falo autistas, eles não vão isso. ficar, É eles não vão ficar pequenininhos bonitinho, deixa o crescer. resto da vida. Autista tem pelo, autista tem questões físicas, emocionais, questões sexuais, isso é o normal. E a gente, quando vai passando o tempo, a gente precisa se adequar a esse tipo de situação. Então, eu vivi 100% para o meu filho durante muitos anos. 100%. Hoje em dia eu digo que eu vivo assim 70%. Mas eu vivi 100% para o meu filho durante muitos anos da minha vida, reprimindo situações minhas,
estando em um relacionamento que já estava fadado ao insucesso, porque eu queria que o Mateus, na minha cabeça, tivesse o melhor que pudesse ser oferecido. Então, são coisas que a maioria das mulheres, principalmente com os filhos de suporte 2 e 3, a gente tem que, sente que tem. Não é que tem que. A gente sente que tem que fazer em prol dos filhos. Então, é muito difícil que a gente consiga essa voz hoje em dia. É muito difícil, por exemplo, eu tenho que ser 10 vezes melhor em tudo. Eu estava conversando até com a psicóloga agora, que é importante a terapia, né? Conversando com a psicóloga agora. Na clínica, gosto de atender mães, Patrícia, que sigam a terapia, porque elas irão compreender melhor o contexto que elas estão vivendo. E tem pessoas que são meio resistentes, mas depois segue, graças a Deus. É porque tem que ter. Porque, assim, principalmente pessoas que têm mais de 10, eu digo assim, mais de 10 anos de terapia no lombo, como é o meu caso, terapias do Mateus, que eu tenho mais de 12 anos já de acompanhamento do Mateus, é uma vida. E você fica ali vendo situações. Hoje em dia, eu sei quando eu devo ajudar, quando eu não devo me posicionar. Eu sei conseguir até que limite eu posso ir para poder ajudar alguém. Porque, querendo ou não, quando uma pessoa vê um autista adolescente, sempre chega para dizer: ah, como é que foi? Como é que você passou por essa fase? Não é? E eu acho que a dica principal que eu dou é: escute o seu profissional. Escute o seu profissional. Porém, não seja refém do profissional. Então, eu me senti muitas vezes, principalmente no início, quando a gente, apesar de ser professora, eu sempre fui uma pessoa que sei das minhas hierarquias, vamos dizer assim. Então, naquele momento ali, eu sempre tratei o profissional como o principal condutor do esquema. Mas eu nunca deixei de estudar. Porém, hoje, qual é a dica que eu dou para quem está começando no processo do diagnóstico, das terapias? Não exagere. Não exagere. Eu sinto que eu robotizei muito meu filho lá no início. Porque para mim tinha que ser tudo rápido. Vamos correr contra o tempo. O autismo, ele não é uma corrida contra o tempo. Ele é uma maratona. Ele não é um tiro daquele de 200 metros. Ele é uma maratona de um dia inteiro. Essa maratona de um dia inteiro, ela vai se estender para o resto da sua vida. E Eu costumo chamar de grãozinho a sua maratona, viu? é Porque uma vocês maratona. vão ir depositando um Então não pouquinho adianta. cada dia. E as mães, eu entendo você como mãe, como muitas outras que nós trabalhamos aqui. Eu sei que vocês olham e falam, nossa, mas essa criança está demorando para evoluir, depende do suporte. Uhum. Quando é um suporte, né? Não existe autismo leve, gente. Eu sempre falo isso. As pessoas têm uma mania, Patrícia, de medir, né, o autismo, 1, 2 e 3. E você sabe que quando a criança está em crise, não importa se é 1, 2 e 3, ela está em crise. Se ela tem seletividade alimentar, ela tem seletividade no 1, 2 e 3. Se ela tem rigidez cognitiva, e principalmente o 1 tem uma rigidez cognitiva enorme, disfarçada de bem-querer, e as pessoas não percebem. Mas o 3 ele merece atenção porque acomete a fala, acomete a alimentação, a locomoção. As crianças demoram para ler e escrever. Então, assim, os pais ficam ansiosos. E essa parte, eu falei assim, você é a pessoa principal para falar sobre isso porque você viveu. É bom falar com gente que tem vivência, né? Porque eu ouvir dizer não é viver. Viver é quando você está no dia a dia. Porque as pessoas olham para o Mateus hoje falando, brincando, comendo, gravando. O Mateus, ele é influencer. Mas até o Mateus chegar a ser influencer, o Mateus viveu muitas etapas. Umas não tão boas, outras mais ou menos, até chegar onde está hoje. São essas etapas que é importante você falar. Tipo, quanto tempo o Mateus demorou para falar, como foi a assertividade dele na escola, se ainda tem esse problema com a escola, Sim. sabe? Como é a sua vida no dia a dia, porque uma mãe, gente, ela é divorciada, viu? Mãe solo, é complicado para você dar seus trabalhos, trabalhar com o filho, então, esse é um mundo para você diversificar que nós precisamos conhecer. Então, o Mateus ele foi diagnosticado, na verdade, exatamente com 4 anos, mas com 2 anos e meio, a gente morava lá
no Ceará, o Matheus é cearense, olha a confusão. E aí eu retornei aqui para Maceió para poder começar os tratamentos com ele, mesmo sem ter o diagnóstico fechado. Então, número 1, não espere diagnóstico fechado para poder agir. Se você sente que tem alguma coisa diferente, que não é, porque eu como montessoriana e como professora, ele vai ter o tempo dele. Porém, comecei a ver, o autismo de Matheus foi aquele mais invasivo, porque ele até falava, ele comia muito bem e foi perdendo. Então, o primeiro diagnóstico foi de transtorno sensorial. A primeira pessoa que levamos foi uma fono. A fono passou para TO. E a partir daí foi aumentando. Então, quais são os indícios que eu via e que sempre falo para as pessoas? Principalmente a falta de função. Então, quando você vê uma criança que fica para cima e para baixo sem ter um motivo, vamos dizer assim, vai ali pegar alguma coisa, não pega. Pega o carrinho, coloca virado de cabeça para baixo e por aí vai. Então, com o tempo passando, a gente foi percebendo que aqueles sintomas foram piorando, vamos dizer assim, acentuando, e aí fomos inserindo mais terapias. Essas terapias, elas têm um valor alto, é um valor alto porque os profissionais eles precisam se capacitar para tal, são custos caros para os profissionais e essas terapias também são caras para nós. Então, fomos buscar o plano e conseguimos na justiça a realização das terapias de forma particular. Lembrando que isso foi há 12 anos, então não é como é hoje. Não tem as coisas que tem hoje, não é assim. Então, com o tempo passando, o Matheus precisou sempre de acompanhamentos. Eu aqui hoje, eu vou falar muito e eu quero falar muito sobre isso, sobre a mãe. Então, quem quiser pode me seguir lá no @AmãeAzul. O Matheus tem o perfil dele, que é o perfil que eu coloco mais as coisas dele. Porém, a questão da conscientização e o olhar de mãe, eu quero colocar nesse AmãeAzul. Por quê? É lógico que existem alguns pais, sim, que tomam para si o tratamento até mais do que a mãe, mas é raro. Então, a maioria das vezes é a mãe. E a mãe, ela não se sente acolhida. A mãe se sente criticada, a mãe se sente desvalorizada. E a gente tem, assim, uma armadura que nos faz, vamos dizer assim, ser até um pouco mais rudes do que o normal. Sendo que a mãe, na verdade, é bastante frágil em relação ao que acontece. Então, qual é o meu dia a dia hoje? Então, por exemplo, no meu caso aqui específico agora, nós temos dias e horários para ficar com o Matheus. Porém, eu sempre tenho que quebrar o meu dia para fazer alguma coisa que não foi feita da contraparte. Hoje aconteceu, eu tinha vamos dizer assim, entrevista, esse podcast marcado, mas eu amanheço o dia preocupado e eu vou dormir preocupada. Será que faltou alguma coisa? Será? Então, a gente nunca acaba tendo tempo. A mãe Não descansa. a pessoa não descansa. Já foi comprovado que a pessoa que cuida do autista tem o mesmo nível de estresse de pessoas em guerra. Já foi comprovado isso. Em guerra. Então, pode Eu vi um procurar artigo sobre isso, um que as artigo. mães têm um sentido de um soldado em Isso, guerra. Não um desliga soldado em nunca. guerra. Então, assim, o Matheus ele precisa de acompanhamento na escola. Esse tipo de acompanhamento ele tem que ser fornecido pela escola, mas muitas vezes, por exemplo, eu vou para uma outra escola agora, voltar para minha terra com uma outra escola agora. E se a escola não puder fornecer, logicamente que eu, particularmente, não vou entrar em atrito com a escola e vou acabar pagando. Então, tudo é sempre mais difícil. Aí diz, mas tem o LOAS, tem isso. Gente, não tem. Coloquem isso na cabeça de vocês. É muito difícil de conseguir. Tudo você só vai conseguir na justiça. Você vai lutar pelos seus direitos? Vai. Seja. E ele não para com a história de guerreira. Guerreira é a Xena. Nós somos sobrecarregadas. Então, quando você consegue entender qual é o seu papel no processo, é algo que te traz mais desgaste, porque hoje, por exemplo, as pessoas vêm a mim para pedir ajuda e eu hoje, apesar de ter agência, é a primeira vez que eu vou falar isso aqui agora. Apesar de ter agência, eu me mato de trabalhar, eu entro em freelance de redação pela internet, eu faço TCC, eu faço absolutamente tudo, porque pai e mãe de autista, principalmente a mãe, principalmente quando é divorciada, tem que ter um pé de dinheiro em casa. Então, não adianta. A pessoa, é o pé de dinheiro e gerando todo dia. Porque é tudo muito caro.
um abafador para uma pessoa típica é um preço. É só dizer assim, não, é um som. Mas se for um abafador para autista, ele vai ser R$ 500. Misericórdia. Autista é igual, chama-se igual a noiva. Um picolé para noiva não é mais caro? Pronto. Tudo. Se o picolé Chega tiver pra um nós lacinho, pulmão. você é noiva, né? Então sabe. Se tiver um lacinho azul, é bem mais caro. Lacinho doeu. Doeu na alma. Então, assim, o que é que eu quero hoje? Eu realmente, dessa vez, estou entrando na luta feroz a respeito da conscientização do autismo. Inclusive, a minha sócia aqui sabe disso. Eu continuarei online para tudo, mas eu quero que as pessoas entendam a luta da mãe de pessoa com autismo, que é uma luta, por vezes, muito criticada. Nós somos tidas como pessoas, assim, vamos dizer assim, barraqueiras, desequilibradas, mas, na verdade, se a gente não fizer isso, não tem ganhos. Houve um evento do domingo aqui, Patrícia, foi muito interessante, né? Eu estava observando com o Erval. O evento no shopping, no primeiro piso. E as pessoas, as mães, elas já ficam armadas, assim, sabe? É estranho, porque... E eu estava de fora observando e rindo. Eu falei assim, olha... Aí mostrando a ele, assim, olha como a mãe fica. Elas olham desconfiadas, parece que já está preparada para bater, sabe? É uma coisa estranha. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, como não tem jurisdição e depois que as coisas acontecem, é muita entrevista e pouca conversa, a lei não funciona corretamente no nosso país, principalmente em relação à criança atípica, as mães partem como leoa mesmo, ela resolve elas Eu mesmas estou na tudo. justiça há mais de 2 anos e meio e até agora o meu pleito não foi atendido, mesmo com toda a prioridade. Sério. Não direi qual é a situação porque não posso. Porém, com toda a questão de prioridade, o meu pleito não foi atendido, ainda não tem. E é isso. Então, por exemplo, a questão do LOAS. Mas você tem direito a LOAS? Tente, para você ver. Mas você tem direito a passagem tal e tal. Tudo isso só vai com advogado particular no meio. Fato. Essa história para boi dormir. Sabe o que eu acho engraçado? Eu até comentei isso essa semana com uma pessoa que você conhece, que eu não posso citar aqui. Existem pessoas que não têm perfil de pai e mãe, e tem filho atípico, e tem facilidades em excesso. Sim. Eu costumo chamar de sorte, disfarçada de bem querer. E eu vejo muitas pessoas ajudando pais e mães, eu chamo de PAN, porque são pessoas que estão ali inseridas para ter um ganho. É como se aquela criança fosse uma moeda de troca. E eles aproveitam essa moeda de troca, eles não entendem. Eles falam, gente, as pessoas vão entender que a terapia, se não fizer terapia, não criar vínculo com essa criança, ele vai crescer e você será um estranho. E você conseguir acalmar um estranho em crise é quase impossível. Mas falar, minha filha, no deserto é muito difícil, é complicado, é porque eu quero o seu lua, sabe o que acontece? Eu preciso tomar a sua vida. E quando nós profissionais falamos com vocês pais, isso é para todos, né? É claro que você tem consciência do que está falando, entende, mas existem muitas pessoas que irão assistir essa live de pequeno espaço de tempo que não entendem, acham que é só chegar lá no INSS, olha, vem aqui da entrada e vai dar tudo certo, eu vou dar entrada para pegar a minha passagem aérea, e é tudo lindo. Sabe o que eu acho interessante? Que no Brasil as pessoas criaram o hábito desse bendito Instagram de transformar as coisas muito fáceis. E o fácil não existe, gente. É muito difícil. Na verdade, por exemplo, hoje eu viajo muito com o Matheus de ônibus. Foi uma luta. A história do transtorno sensorial dele, ele não comia. Então, tudo isso você tem que ter o acompanhamento. Se você quiser, eu só vou resolver em casa, não vai. Às vezes o menino não come aquela farofa que você manda ele comer, não é porque ele não quer. É porque ele tem uma questão bucal, sensorial, e você vai precisar de uma forma orofacial. Então, tudo isso você pode ter. Hoje, existe muito mais condição da pessoa procurar, por exemplo, o SUS, ou você procurar
pelo menos para ter uma ideia básica. Uma ideia básica. Lógico que você não vai ter ali, vamos dizer, o top do tratamento, mas é melhor ter algum tratamento do que não ter nenhum. E isso também vai dos pais. Os pais precisam saber. Então, uma pessoa hoje que é instruída, uma pessoa formada, instruída, que não vai procurar saber e larga o filho na mão dos outros, eu não compreendo. Porque isso aí só vai piorar. Mateus, ele consegue comer de tudo hoje em dia, mas foi um processo muito longo, de muitos anos. Mateus ficou 4 anos para conseguir fazer uma pergunta, porque ele não conseguia fazer a entonação do o que é, o que é. Ele não conseguia fazer. Hoje em dia, ele pergunta tudo e eu fico quieta e só respondo. Por que aquela parede pintada de verde? Ele começou a falar com 6 anos, na verdade. Ele voltou a falar, porque ele perdeu. Então, ele voltou a falar com 6 anos. E hoje ele tem dificuldade extrema de fala. Ainda tem dificuldade extrema de fala. O Mateus, ele é uma criança, que eu digo assim, um adolescente, não é? Ingênuo, ele é tímido, porque é o jeito dele mesmo. Então, assim, mas é um menino muito amoroso, é um menino muito preocupado com a gente, entende tudo que a pessoa fala. Então, o que eu diria para a pessoa que está começando agora? Número 1, procure ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Que você não fale diretamente com um profissional. Vá falar com uma pessoa que tem algum contato com alguém que pode te ajudar. Número 2, não desista. Mas ele está melhor. Ele pode ficar melhor hoje e pode ter uma questão amanhã. Autistas de suporte 1, eles também têm questões psicológicas muito fortes, né? E a pessoa não pode deixar isso de lado só porque fala. Porque fala, porque brinca, tá tudo bem. Não está. Terceiro, essas questões assim de avançar e regredir, isso é comum. Então, por exemplo, eu estou voltando agora para a Bahia porque eu senti que o Mateus regrediu. Ele regrediu. Então, eu tenho que cuidar do meu filho. Então, eu vou voltar com todas as rotinas que ele tinha. E tudo bem. Não, eu quero falar para a mãe agora de pessoa com autismo. Perdoe-se. Perdoe-se porque você está tentando fazer o melhor para o seu filho. Fez alguma coisa e não saiu como você esperava, dê 2 passos para trás para depois avançar 3 para frente. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando muito essa minha rigidez, que eu sou uma pessoa assim muito, sabe, combativa às vezes. Eu estou fazendo terapia e eu estou trabalhando muito isso, de eu aprender a confiar nas pessoas também, porque eu já recebi tanta pedrada na minha vida que eu tenho uma grande dificuldade de confiar nas pessoas. Eu sou muito bobinha também, por me passar a perna brincando, assim. Não, eu tenho. É exatamente o que você falou, da mãe já ficar ali esperando a pedrada. Porque muitas vezes o que acontece? Você vai. As poucas vezes na minha vida em que eu fui totalmente receptiva, assim, de cara, sem conhecer a pessoa, dessas aí, 90% eu recebi uma pedrada atrás, do tipo, tinha uma garota que Mateus se dava muito bem aqui em Maceió, uma mocinha que gostava muito dele no colégio e tal. E essa mesma mocinha, ela simplesmente fez um aniversário, chamou todos da escola, da turminha, e não chamou ele. E era em frente à nossa casa. Menina, eu vivi isso com um paciente. Você acredita? Aquele bendito, eu falei, é muito engraçado, porque não é engraçado em ver a mãe, mas é engraçado a situação, o contexto, viu? Deixa eu me corrigir aqui, porque nós vivemos uma época que todo mundo fica doido, né? Sabe? Eu estava observando mesmo, prestigiando a clínica, mas também observando as mães, porque eu sempre fico observando vocês, mães, como reagem em determinados aspectos. Na verdade, nesse aí, eu ia fazer um desfile pela agência com os autistas. O seu Mateus era de lá, não era? Então, isso. Então, aí eu estava lá observando. As crianças estão, né, com os profissionais, a maioria dos colegas eu conheço, mas eu estava observando as mães, porque fica de fora, a gente tem um cercadinho, é muito engraçado, está tudo organizado, mas as mães ficam tipo assim, você que passe, eu achei muito legal. E é um amor mesmo, é um apego diferenciado de qualquer outra coisa que uma pessoa já tenha visto. E quando você citou essa questão aí da diferença de ter deixado ele para trás, eu tenho um paciente que ano passado, sabe aquela loucura do cabelo maluco? Uhum. Ficou transtornado,
na sala, Patrícia. Por quê? A criança foi deixada para o outro dia. Uhum. O garotinho chegou lá simplesmente sozinho, com uma planador na cabeça. Ele, a mãe, o pai, tadinho. Você sabe que vocês pais com a planador Sim. ficaram nessa loucura. Uhum. Eu não sei quem inventou isso, alguém tem que parar com isso, não é bom. Porque as pessoas trabalham, têm vida. E o menino chegou com um planetário na cabeça. E o povo começou a rir dele, porque foi um dia anterior. E aí ficou assim, aquela coisa disforme, sabe? Ele não E sabia é a resolver. pior coisa. Na E verdade, depois a única coisa que a ficou gente não quer é que ele se sinta diferente. Olha que dicotomia. A gente sabe que ele é diferente e a gente não quer que ele se sinta diferente. Se você Mas perguntar assim, essa diferença é normal, Patrícia. Eu gosto, eu sabia que eu tenho muitos mas a hábitos gente de não consumo quer que novo que eu ele se gosto. sinta diferente. Porque, na verdade, as pessoas acham que as famílias, as mães, principalmente de pessoas com autismo, querem alguma coisa grandiosa para o seu filho. A gente, na verdade, o que a gente quer é o comum. É o que o seu filho tem. Verdade. É verdade. Se a A gente mãe já quer pudesse que que a ele criança passasse fale, coma, vá para a despercebido, escola, é, brinque, brinque consiga normal, brincar, brinque carregar suas coisas, abrir uma lancheira, pedir uma comida. exato, exato. Vocês dois batalham pelo básico que as pessoas têm e procuram o Abriu extraordinário. embalagem. Então, às vezes as pessoas não entendem por que, que a gente fica tão feliz da pessoa, uma pessoa de 15, 18, 20, 30 anos, conseguir abrir uma embalagem. Então, às vezes eu vejo, e da mesma forma, por favor, eu nunca vou conseguir entender para uma mãe que tem um filho acamado há 18 anos a alegria de ver o filho fazer isso com a mãe. Então, eu acho que as felicidades são tão relativas. A sua felicidade é uma, a minha é outra, e de uma pessoa que está com filho em coma é outro. Então, todas as vezes que eu procuro. São sensações de você, de nós. Você espera aquele momento, aquele espasmo, aquele aceno. É como mãe de criança típica que deseja ouvir o som, chama a mamãe. Deseja chama a mãe primeiro, depois vai É, falar a mamãe. A criança que não come, quando ela vê a criança comendo, aquilo é uma hoje em dia, satisfação quando o surreal. Matheus come tudo, que ele come tudo e vai nas viagens, ele quer todos os tipos de porcarias que tem na rodoviária. Então, Mas deixa. eu dou. Eu dou as porcarias quando ele viaja, só quando ele viaja. Mas assim, é, é muito, é muito difícil o processo. E a gente, como mãe, hoje eu estou muito feliz de conseguir, vamos dizer assim, viver do digital, da forma como eu estou vivendo. Mesmo os meus colegas, professores, dizendo: Mas Patrícia, você se qualificou tanto. Por que você não está na sala de aula? Vem a minha explicação. Eu vou estar na sala de aula e quem vai ficar com o meu filho? Eu vou pagar Isso. uma outra pessoa para criar o meu filho? Então, Para a minha delegar a função. isso, então a minha ideia, na verdade, é usar os conhecimentos que eu tenho em várias áreas para poder, sim, voltar à sala de aula, mas como consultora, porque aí eu consigo fazer os meus horários e continuar online com todas as coisas que eu faço. Então, a dica que eu dou é: mulher que tem um filho que precisa de você 24 horas por dia, empreenda. Empreenda, porque você não vai ficar refém daquele horário. Você vai fazer o seu horário, sabe? Inclusive, eu vou começar até um outro canal no YouTube, ensinando as pessoas a fazer acessórios, que me aguentou por muito tempo. Eu também sou artesã. Então, eu faço coisas lindas, sabe? Então, assim, eu vou ensinar esse processo. Tem um projeto que é aqui da agência que chama Estrelas Empreendedoras, que é um projeto de mães, que a gente vai Traga ele ajudar para nessa parte. Itabuna, Bruna. Hã? Traga esse projeto para Itabuna. Vamos viabilizar Estou aqui. voltando de essa história aqui, esse online aqui, eu ia até programar para amanhã, mas eu disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu já estou aqui no meio do Mulher, fluxo. amanhã eu trabalho o dia inteiro, não tenho um segundo. Eu tô no meu Então, horário de almoço, eu tô muito ruimzinha para comer. Você sabe, eu demoro 100 pronto. anos, mas Eu vou te pedir, calma. Kaela, eu vou te pedir, porque aí já vem a mãe gritando aqui, são 11h12, tem que pegar o Matheus ali. Eu vou te pedir para você compartilhar para eu colocar em pequenos trechos e aí a gente colocar as perguntas e respostas com base nisso aqui que a gente fez.
Exato. Gente, eu quero agradecer a Patrícia, viu, que está lá de Obrigada. Maceió, ela parou Um bate-papo. desesperadamente para ajudar. Mas estamos encerrando o mês azul, e esse mês azul, para mim, é todos os dias. Eu nunca Com uso certeza. azul, eu nunca faço emblema, enfeite, porque eu Também não. acredito que os pais é o dia a dia. E eu lido com o dia a dia dos pais o tempo inteiro, e eu vejo a alegria de uma, a aflição de outra, a agonia para um lado, corre para outro, não tem médico aqui. A gente vai tentando com os pais adequar a criança a cada terapia, porque eu sei que é difícil para vocês. A Sim. gente vê nos pais a ansiedade, assim, é latente, é vista. Tem pai e mãe que eles já, do meio deles, eles tentam ajudar. E é muito gostoso quando a gente tem pais e mães assim como você, que engaja, que abraça, que está ali. Eu sempre falo que a equidade ela só existe quando você se coloca no lugar do outro. Sim. Para você perceber o pertencimento desse sentimento é quando você está ali. Não adianta dizer assim, ó, Patrícia, eu te entendo. Não, Patrícia, eu não te entendo porque eu não tenho um filho atípico. Hoje eu compreendo, porque eu vivo no meio, e eu sei muito bem como você viveu e ainda vive. Hoje está melhor que o Matheus progrediu, Sim. né? Tornou-se funcional. Mas é muito difícil para muitas mães que Mas estão a nesse progressão, muitas vezes, ela é assim. Em 2 anos que você progrediu, se você não tomar cuidado, em 6 meses vai embora. Então, regride. quando... Eu sempre falo para os pais que a falta da constância na terapia torna a criança, sabe? Regressa, ela regride e fica lá. Tem criança que está muito bem, depois zera. Isso. Eu te Eu tô falando agradeço, Kaela, pelo convite. Espero que depois a gente faça assim, tipo, perguntas e respostas bem, bem sucintozinho. Vou te ajudar aí nessa parte de mídia quando você chegar aí, tá ela é bom? muito boa com isso, gente. Eu não sou, gente. Patrícia é muito chique com tecnologia. E eu sou E zero deixe espelho. compartilhado no seu perfil para eu poder ir lá gravar e colocar os sketches. Ela é muito chicosa. Ela consegue mexer tudo, fixa tudo em 15 segundos. Eu sempre falo para as colegas lá na clínica, se eu dependesse, se a minha vida dependesse da tecnologia, Patrícia, você ia me encontrar na porta do Banco do Brasil. É sério. O Tá? próximo curso não será nada ligado a acadêmico, vai ser ligado a esse mundinho Muito aqui. Porque bem. nós estamos evoluindo e eu percebo que eu tenho diversas dificuldades e, infelizmente, o nosso tempo não dá para ficar olhando as coisas no YouTube, É sabe? verdade. É porque Porque eu você trabalho com tem isso, né? Mas é assim alguém mesmo. te ensinando, né? Mas, ó, fica com Deus, Me eu espero sigam te lá ver. no @amanhazul, que eu vou começar a falar Eu vou algumas deixar coisas aqui importantes lá. embaixo daqui a pouco, viu, Tá? gente? Salvo lá. Um Dessa beijo, moça obrigada a Amanda, o trabalho todos. dela, foi maravilhoso. E logo logo ela vai estar aqui em Itabuna. Isso. Beijinhos. Tchau, Beijo, meu tchau. amor. Fica com Deus. Dá um beijo no meu príncipe. Tá, vou pegar ele agora. Tchau. Tchau.